Meus amados, nós estamos muitas vezes observando as perdas em nossas vidas. Quantas vezes estamos passando, meus irmãos, por períodos de extrema perda em nossas vidas. O resgate, meus irmãos, de coisas que estão ficando para trás. Valores, pessoas, dons. Quantas coisas estão ficando para trás? O quanto estamos deixando passar em nossas vidas? Meus irmãos, existe um momento de resgate em nossas vidas. Existe um momento de corrermos atrás daquilo que está ficando para trás. Ei, as necessidades muitas vezes têm encoberto, meus irmãos, aquilo que estamos perdendo. Havia uma necessidade. Davi tinha uma dívida com aquele rei, por isso tinha ele se juntado a ele para ir à batalha. Ele não tinha ido simplesmente por ir. Ninguém está falando que você está perdendo algo por negligência sua. Não, irmãos, é o embate do dia a dia que tem muitas vezes tirado o foco de coisas importantes em nossas vidas, que nós só sabemos as importâncias delas quando nós a perdemos, irmãos. Importância daquilo que está perdido, irmãos. Quantas vezes nós não nos damos conta da importância de dons espirituais? Quantos dons temos perdido, irmãos? Quantas vezes temos aberto mão, meus irmãos, da bênção de Deus em nossas vidas, simplesmente por capricho nosso, ou por uma falta de tempo, ou por isso, ou por aquilo? Meus amados, e mais grave ainda, muitos de nós temos perdido a nossa família, porque não temos tempo para ela, irmãos. Perder coisas, irmãos. Perder muitas vezes aquilo que tanto lutamos para conseguir. Quanto foi difícil, irmãos. Deus te prometeu um casamento, e muitas vezes hoje nós estamos vendo o casamento indo pelo ralo, e muitas vezes nós não temos condições de resgatar, não temos forças para resgatar. O que nos resta é chorar, o que nos resta é nos lastimar pela perda. Porque quando aqueles homens chegaram, meus irmãos, e no calor daquilo que eles viram, eles entraram em desespero. A impotência que sentimos quando não temos forças para resgatarmos. Ei, Deus te fala nessa noite. Existe um momento que Deus vai te colocar em um ponto de encruzilhada, em um lugar de decisão em tua vida. É momento de clamar a Deus. Quando Davi se encontrou naquele ponto de decisão, meus irmãos, ele chama o sacerdote e ele manda que traga até ele, meus irmãos, a presença de Deus, representada por um objeto que o sacerdote tinha. Meus amados, e quando aquele sacerdote traz até Davi, meus irmãos, Davi consulta ao Senhor. Irmãos, muitas vezes nós estamos perdendo coisas, estamos consultando a qualquer outra pessoa, menos a Deus. Estamos falando para A, estamos falando para B, e não estamos colocando debaixo do nosso joelho e apresentando ao Senhor. Ei, existem decisões em suas vidas que só Deus pode te dar a decisão, aquilo que tem que ser feito. Existem coisas que o seu amigo não pode falar, a tua esposa não pode falar. Existem coisas, meus amados, que o seu professor de faculdade não pode dizer, irmãos. O teu vizinho não sabe. É só Deus que tem o poder de fazer isso por você. E quando Davi estava naquele momento, naquele ponto de decisão, ele buscou o Senhor. O versículo número 6 diz que quando Davi buscou o Senhor, renovou-se as suas forças. O renovo de nossas forças está em buscar no Senhor, irmãos. Buscar em Deus. Buscar aquilo que perdemos, meus amados, está em nossas mãos. Quantas vezes nós estamos abrindo mão, estamos falando, eu não sei o caminho. Ei, Deus vai encaminhar por onde você deve ir. Se você pergunta ao Senhor, Deus te dá a decisão. Vá sem medo, o caminho quem está te dando é Deus. E quando Davi, meus irmãos, consulta o Senhor, ele reúne os seus homens. Estavam cansados. As batalhas trazem um cansaço em nossa vida, irmãos. Mas mesmo assim eles não desanimaram, foram, meus irmãos, atrás daquilo que estava perdido. Ei,
buscar aquilo que está perdido, buscar o seu filho, buscar valores, buscar o seu casamento. Meu irmão, não é em vão. Você não está dando um tiro no escuro. Você está buscando aquilo que hoje você sabe que está fazendo falta. O que você perde no passado, meus amados, hoje Deus está te dando a oportunidade de buscar novamente. Ele vai entregar em tuas mãos aquilo que o inimigo tem tentado tirar de você. Ei, é teu, é promessa tua. O Senhor tem te dado isso por herança, meus amados. E quando Davi vai atrás, ele reúne os seus homens. Ele chega até um determinado lugar, meus amados, há uma dispersão. Eles eram 600, ficaram 200, porque estavam cansados, irmãos. O cansaço da batalha muitas vezes nos faz pensar em desistir. Mas, meus irmãos, muitas forças que nós temos simplesmente pelo intuito de que nós vamos conseguir. Você sabe qual é o maior ato de fé do homem, irmãos? O maior ato de fé não é ele estar vendo a solução e correr até ela, não, irmãos. Ato de fé é você não saber de onde vem a solução e continuar, irmãos. Eu vi alguns anos atrás, uma história de um homem, irmãos. Valorizar coisas pequenas, irmãos. Valorizar detalhes que muitas vezes parecem sem sentido. Coisas pequenas que acontecem que não se valoriza no momento hábil, irmãos. Um certo missionário foi mandado a um país da África. Chegando até esse país, esse homem, meus irmãos, evangelizou, meus irmãos, com as forças que ele tinha. E ele pregava debaixo das árvores, pregava onde tinha cidades, e ele pregava com as suas forças, meus irmãos, e não via resultado, a não ser um garoto, irmãos. Um único garoto levantou a sua mão e aceitou a Cristo. Meus amados, aquele homem, ele entrou em desespero e falou: eu não tenho chamada missionária. Como é que um missionário sai do Brasil e vem até um país distante, prega o evangelho e uma alma só se converte, irmãos? Ei, quando você planta semente. A semente que você plantou pode ser única. Você tem, meus irmãos, algo em tuas mãos, e foi Deus quem te deu. Não desanime, não jogue fora. Isso é, meus amados, o começo de uma vida inteira pela frente. O Senhor te diz: não desista. Há uma semente de esperança a brotar na tua vida. Aquele homem desistiu do chamado, irmãos. Voltou para o Brasil. O irmão falou aqui hoje de decepção. As decepções muitas vezes têm tirado o brilho do Espírito das nossas vidas. Decepção com homens, decepção com pastores, decepção com líderes, meus irmãos. Você sabe quem não vai te decepcionar? É só Jesus Cristo de Nazaré. O resto é todo mundo comedor de arroz e feijão. Eu não digo que você não tem que obedecer, irmãos. Você obedece porque a autoridade que está sobre a vida do seu líder é dada por Deus. A autoridade não é dada pelo demônio. O demônio não tem autoridade, meus irmãos. Então ninguém dá o que não tem. A autoridade que está sobre a vida do seu pastor, que está sobre a vida do seu líder, foi dada por Deus, irmãos. Mas não se decepcione se ele não condizer com aquilo que você espera. Aquele homem se decepcionou, jogou o ministério fora, irmãos. Se afastou dos caminhos do Senhor, largou a promessa de Deus na vida dele. E um dia, meus irmãos, ele estava em uma tarde em sua casa e ouviu uma reportagem falando daquele país, o qual ele tinha vivido por alguns anos e tinha trabalhado como um missionário ali. Então ele se interessou, correu até a frente daquele receptor de televisão, meus irmãos, e ele começou a observar, estava falando sobre as igrejas, assembleias de Deus naquele país, irmãos. E quando ele olhou, meus irmãos, o líder que estava falando, meus irmãos, daquele trabalho que estava fazendo naquele país de recuperação de vidas, ele conheceu a face daquele garoto. Meus amados, ele reconheceu e falou: é aquele garotinho, aquele que nós ganhamos para Deus lá naquele país, meus irmãos. Ei, naquele momento ele experimentou, meus irmãos, mais uma vez a graça de Deus em sua vida. Ele se ajoelhou diante daquela TV, levantou a sua mão
e fez um concerto com Deus naquele momento. Meu irmão, não desvalorize aquilo que é de esperança na tua vida. Ei, você pode estar pensando, eu só tenho esse grãozinho de semente. Ei, você vai se alimentar com ele por toda a tua vida. É o Senhor que vai multiplicar a tua fé, é o Senhor que vai manter a tua família. Meus amados, se levanta, se esforça no Senhor, toma novamente um fôlego e vai à batalha. Não pare, não se provoque diante dessa situação. O resgate dos valores que Deus te deu está em tuas mãos. Davi se levantou sem direção. Acharam um homem quase morto no deserto. Trouxeram aquele homem até o acampamento deles, deram água, deram comida. Aquele homem se recuperou. Davi pergunta àquele homem: quem é você? Ele falou: olha, eu sou servo de um dos amalequitas. Eu estava doente e fui deixado aqui no deserto para morrer, porque eles não queriam levar o doente. Ei, Jesus está providenciando caminhos para você. Essa batalha não é tua. Da onde você não espera é que vem. Aquilo que estão desvalorizando na tua vida, aquilo que estão falando que não tem valor, aquilo que estão jogando na tua cara, que você está trabalhando em vão, que você está buscando em vão a recuperação daquilo. O Senhor está levantando como promessa na tua vida, está te dando direção